quer por perto te recebe de braços abertos e ainda faz um café fresco para te receber. Ofereça amizade, mas não insista. Ofereça amor, mas também não insista. Amizade e amor só existem se forem espontâneos. Deixe que as pessoas escolham aqueles que elas querem por perto. E busque também, sem forçar nada, aqueles que são eleitos pelo teu coração. Afeto precisa ser livre, livre como os pássaros que voam. Boa tarde, amigos, seguidores e ouvintes da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, mais uma vez. Em busca da felicidade está começando. E nós estamos aqui, graças a Deus, mais um dia para conversarmos. Eu me apresento sempre no começo, eu sou Albino Duarte, espiritualista, palestrante e líder do Templo Marco Antônio, Templo Espiritualista Marco Antônio. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante que, de certa forma, pega todo mundo. Porque esse assunto, mais ou menos, esbarra na vida das pessoas. Agora, vamos entender um pouco desse assunto? É o assunto que fala sobre as causas difíceis da vida. Na verdade, eu já realizei muitas palestras sobre causas difíceis. E é um assunto que eu tenho muito prazer em falar, porque eu acho que é possível colaborar com as pessoas para que as mesmas enfrentem as causas difíceis da vida com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de habilidade. Porque, ouçam bem e vejam bem, se eu me deparo com uma causa difícil, um problema maior, um problema mais sério, com a minha atitude, com a minha postura, eu posso torná-lo maior ou eu posso diminuí-lo bem também. Então é importante a gente entender um pouco sobre essa história das causas difíceis. Então, primeiro, vamos entender, na minha visão, e pela visão também da espiritualidade, o que é uma causa difícil? É aquela que o tempo passa, o tempo vai passando e ela não apresenta uma solução. Porque é mais ou menos normal, né? A gente ter problemas sérios, que à medida em que o tempo vai passando, eles vão enfraquecendo, eles vão diminuindo. E se não somem por completo, eles ficam bem menores do que eram. É a lei da vida, né? A lei natural da vida. Os problemas vêm e vão, ou pelo menos diminuem. Agora, quando um problema maior vem e não vai, o tempo passa e ele não vai, ele permanece, alguma coisa está errada. Porque a vida, se nós formos observar, né, a dinâmica da vida, é bem assim. A dinâmica da vida é mais ou menos como as nuvens, que vêm, ficam um tempo lá no alto, em cima da nossa cabeça, e passam. Quando o problema não passa,
o tempo passa e ele não, e ele permanece, isso é o que a gente chama de causa difícil. É aquela causa que não seguiu a dinâmica da vida. De certa forma, por qualquer razão, ela está contrariando a dinâmica da vida. É como uma nuvem que vem, para na nossa cabeça e não sai mais. Isso não existe. Percebem? A mesma coisa acontece com os problemas. Se ele fica estático, parado, na sua vida, na sua aura, no seu caminho, tem alguma coisa errada aí. Então vamos entender um pouquinho de como a gente pode lidar melhor com esses problemas difíceis, com essas causas difíceis, levando-se em consideração que essas causas podem acontecer nas mais variadas áreas da nossa vida, né? Tem gente que tem um problema muito sério de saúde, outros têm causas difíceis na família, nas finanças, nas questões profissionais. Outros têm causas difíceis na alma, né? A história da depressão que não vai embora, do pânico que não vai embora, da tristeza que não vai embora, do desencanto que não vai embora. Então, cada um tem uma determinada, ou mais de uma, né, áreas frágeis na vida. E, geralmente, a causa difícil, geralmente ela cutuca mais a área fragilizada da vida de uma pessoa. Então vamos entender um pouquinho. Por exemplo, existe a causa difícil decorrente de uma perturbação espiritual. Então, como é que é isso? A energia negativa, ela entra na sua vida e promove um estrago. E muitas vezes esse estrago demora muito tempo para ir embora ou acaba ficando na vida da pessoa enquanto ela está viva aqui no planeta. Então, como é que a gente pode lidar com isso? É como eu falei no começo do nosso papo. A nossa postura, ela vai aumentar ou ela pode diminuir o problema. E o que é mais importante, a nossa postura, pelo menos em 90% dos casos aí, ela pode mandar o problema embora. Ela pode transmutar o problema, ela pode diminuí-lo infinitamente. Então, se você tem uma causa difícil na sua vida, advinda de um problema espiritual, você tem que se cuidar mais. Você tem que ter uma conexão mais fortalecida com o divino. É a história da ponte. Quantas pessoas que gritam por socorro nos momentos de aflição e os mentores querem ajudar aquela pessoa, mas eles não têm como ajudar porque não tem como chegar na pessoa. A pessoa não construiu aquela ponte que liga ela ao divino. Nós temos que todos os dias construir uma ponte. Cada um com a sua crença, do seu jeito, com as suas características próprias, mas nós temos que tirar 1 minuto do nosso dia, 2, para conversar com o divino, para abraçar o divino e para trazer o divino para a nossa vida, deixar aquela ponte construída. Se você não deixa a ponte construída, o que vai acontecer? Na hora da aflição, na hora do desespero, você vai chamar tudo quanto é santo e não tem como esses seres sagrados chegarem perto de você porque você não abriu um caminho nesse sentido. Então, para a gente evitar causas difíceis, por exemplo, de ordem espiritual,
a gente tem que fazer o quê? A gente tem que todos os dias construir uma ponte, um caminho, porque na hora que você precisa, você pode ter certeza, os mentores têm como chegar em você. Peraí. Yuri, vamos continuar já. O relógio disparou e eu me perdi no tempo. Porque as pessoas fazem tudo, né? As pessoas vão para a academia, as pessoas tomam vitamina, as pessoas vão para os locais de estética, as pessoas vão passear, vão trabalhar, as pessoas fazem tudo, né? O que geralmente faz parte de uma vida social. E na hora da conexão, como é que fica? A gente não tem que tomar banho todo dia? A gente não tem que se alimentar todo dia? Da mesma forma, nós temos que fortalecer o nosso lado espiritual, porque senão, na hora que você gritar, não tem como os mentores chegar até você, porque a porta está fechada. Então a gente tem que se cuidar muito, se cuidar a nível preventivo, não é apenas tentar construir a ponte quando o problema surge. É todos os dias preventivamente. Cada um do seu jeito. Aí existem também aquelas causas espirituais. Eu não vou falar de ordem kármica, porque eu acho essa palavra kármica tão pesada. Digamos assim, alguns momentos difíceis pré-estabelecidos. O que eu quero dizer com pré-estabelecidos? São programações de vida que muitas vezes o espírito assina embaixo, ele concorda, ele precisa passar por um pedaço mais difícil para aprender alguma coisa que de uma outra forma ele não aprendeu. Entenderam? Então, é o que a gente chama, né, de causas difíceis pré-estabelecidas. O que funciona muito nesse momento? Nesses momentos, né, que você tem alguma coisa que veio até você e você não entendeu por que veio. Aí vem todas aquelas perguntas, meu Deus do céu, mas por quê? Por que comigo? Por que isso? O que eu tenho que aprender? Não fique se estressando com esse tipo de colocações e perguntas, porque muitas vezes, em muitas ocasiões, a resposta não vem na hora. O que a gente tem que fazer nesses momentos? Silenciar, confiar e entregar. Você silencia, respira fundo, relaxa dentro daquilo que lhe é possível e coloca o problema na mão de Deus. Todo problema que você não está entendendo, coloca ele na mão de Deus. Coloca ele na mão do arquiteto. Claro, fazendo a sua parte. Não adianta colocar e cruzar os braços. Percebem? Você faz o que lhe cabe. Depois que você faz o que lhe cabe, embrulha o problema. Como você, por exemplo, embrulha um presente para dar para alguém. Embrulha, né? Imagina um papel branco e coloca nas mãos do universo. Mentaliza o universo recebendo aquele pacote. Aí relaxa, porque a resposta vem. Porque o grande problema é que quando os problemas maiores surgem, as pessoas se desesperam
e elas acabam complicando todo o cenário. Com a ansiedade, com o medo, com o desespero, com a preocupação, elas fazem tudo, menos o mais importante, que é embalar carinhosamente aquele problema e colocá-lo nas mãos de Deus. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, é incrível. Basta silenciar que a resposta vem. Vem de alguma forma, através de um sonho, através de uma intuição, através de alguém que chega e fala alguma coisa para você que era tudo que você precisava ouvir. Percebem? Alguma coisa acontece. Deus responde para você das maneiras mais variadas, mas para que você possa ouvir e entender a resposta divina, você tem que silenciar. Você tem que fazer o pacote, colocar nas mãos do universo e relaxar. Não adianta colocar nas mãos do arquiteto e continuar com a mesma instabilidade interior, e pega celular, fala para um, fala para o outro, e desabafa aqui, sai correndo ali. A própria agitação impede você de ouvir a resposta de Deus. Então é muito importante, vou falar de novo, que a gente faça a nossa parte, aquilo que nos cabe na condição de humanos. Aí depois, mentalmente falando, é como se você fizesse um pacote bonito e colocasse nas mãos do universo. E relaxa. Relaxa para poder ouvir a resposta de Deus. É muito comum no nosso templo as pessoas falarem assim: depois que eu fiz isso, eu encontrei um médico que acertou com o meu problema. Depois que eu fiz isso, tomando os mesmos medicamentos, eu comecei a me sentir diferente. Depois que eu fiz isso, o problema que eu tinha com aquela pessoa, que era muito complicado, de repente ficou leve, porque a pessoa teve uma iniciativa legal de vir conversar comigo. Percebem? Até nas questões financeiras, alguma coisa acontece, uma luz surge. O problema é que as pessoas, quando elas ficam preocupadas, desesperadas, elas correm para cá, elas correm para lá, elas falam para um, elas falam para o outro, elas fazem tudo menos o mais importante, que é falar: Pai, está aqui, nas suas mãos, a minha angústia maior. A angústia desse momento. Pai, eu aguardo uma saída, eu aguardo uma orientação, eu aguardo uma palavra, eu aguardo uma ideia. É incrível como o universo começa a se movimentar na sua direção para que essa resposta sagrada chegue até você. Porque vocês já perceberam, na hora dos problemas mais sérios, tem gente que trava e não consegue fazer nada. Em contrapartida, outras pessoas se desesperam e começam a fazer tudo ao mesmo tempo, atirando em todas as direções. Então, nem uma coisa é boa, nem a outra. A gente tem que estar no meio. A gente tem que ter equilíbrio para poder lidar com o problema, seja ele o problema que for e sério quanto for. A gente tem que parar, respirar fundo. Vale a pena falar que a respiração compassada, a respiração profunda, compassada, ela promove milagres no seu ser. Então relaxa, faz o que te cabe e faz o pacotinho. Manda lá para cima. Serena depois. E aguarda. Agora, para que a resposta divina
possa vir na sua direção mais facilmente, você tem que construir a ponte, né? Então, todos os dias, para 2 minutinhos, nem que for no chuveiro, fecha o olho e clame por essa luz maior. Não importa o nome que você dê a ela. Clame, imagine essa luz, de preferência branca ou azul, chegando até você e te abraçando. Aí, a ponte já começa a ficar forte, ela já começa a ficar firme. Quando você precisa da presença divina na sua vida, você já tem um caminho construído, que foi construído diariamente. Aí os mentores chegam até você com mais facilidade para mostrar para você, inclusive, o que está acontecendo, porque muita gente fala, né? Se questiona o que está acontecendo comigo, por que isso? E quando a voz divina vem na sua direção, você passa a entender o que está acontecendo com você. A gente vai continuar com esse assunto aí em vários outros momentos, mas o importante é entender, né? Que você pode simplificar um problema maior ou aumentá-lo. Vai depender do seu estado de espírito e da conexão que você tem com o divino, que é a tal ponte que tem que ser fortalecida todos os dias. Espero que vocês tenham gostado do papo. A gente vai continuar com esse papo outras tantas vezes. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. O nosso templo, há décadas, faz um trabalho de umbanda muito bonito, muito sério. Quer conhecer as nossas atividades? www.tema.org.br. Lá vai o site novamente, tema.org.br. Para quem não navega, o nosso telefone 11 São Paulo, 99757-6313. Eu estou aqui na Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Eu estou no Facebook Albino Duarte, que é a minha amizade, manda um convite. Estou no Insta, Albino Duarte, número 1. E eu acho que é muito importante, né, a gente fazer o que nos cabe. E espero que vocês tenham prestado atenção naquilo que eu falei. Eu vou repetir nesse comentário final. Não adianta travar diante de um problema maior e nem sair desesperado. A gente tem que ter meio termo, confiança, respiração profunda, fazendo com calma o que nos cabe e mandando o pacote e colocando ele amorosamente e humildemente nas mãos do grande Pai. Foi uma alegria muito grande ter estado com vocês. A gente vai continuar N outras vezes com esse papo sobre as questões difíceis da vida, que a partir do momento em que a gente age com equilíbrio, elas se tornam infinitamente menores. Se não sumirem, ao menos podem se tornar infinitamente menores. Fique com Deus. Que os mestres abençoem todos nós, um final de semana iluminado, e na sexta-feira a gente volta para falar mais um pouquinho sobre essas questões que são fundamentais para o bem viver. Um grande abraço, que a luz de Deus nos faça fortes sempre. Até breve, meu amado Brasil!